O mercado de cripto tinha tudo, mas tudo mesmo para disparar. As condições pareciam perfeitas. Mas em vez disso, ele despencou. Hoje, a gente vai desvendar exatamente por que uma boa notícia acabou virando um desastre. E, claro, o que isso nos diz sobre o mercado agora. Pois é, vamos mergulhar de cabeça nesse paradoxo. A lógica do mercado apontava para uma direção clara, mas o que aconteceu na realidade foi um choque total. Para a gente entender o que deu errado, primeiro a gente precisa entender o que todo mundo achava que ia dar certo. Antes dessa reviravolta toda, o cenário parecia incrivelmente claro. Existia uma teoria muito simples, que era quase uma certeza, e que todo o mercado compartilhava. Olha, era impressionante. Praticamente todas as grandes instituições do Bank of America, Nomura, estavam falando a mesma língua. Os dados de emprego dos Estados Unidos iam ser revisados para baixo e com força. Era uma daquelas raras ocasiões em que quase ninguém discordava. E não era só Wall Street, não. O próprio Federal Reserve, o Banco Central Americano, parecia estar confirmando essa expectativa. Essa fala do governador Waller foi como um selo de aprovação, sabe? Um sinal claro de que o Fed estava pronto para agir se a economia mostrasse qualquer sinal de fraqueza. A tese era cristalina. O raciocínio era o seguinte: uma economia mais fraca forçaria o Fed a cortar os juros para estimular o crescimento. Juros mais baixos significam dinheiro mais barato, o que, historicamente, funciona como um combustível para ativos de risco, como as criptomoedas. Simples, certo? Parecia que não tinha como dar errado. E a certeza do mercado era quase total. Ferramentas como o CME FedWatch mostravam que a chance de um corte de juros em setembro era de praticamente 100%. O debate nem era se o Fed ia cortar, mas quanto, se seria 1/4 de ponto ou talvez até mais. Então, a mesa estava posta. O roteiro parecia estar escrito. E aí, a realidade chegou e simplesmente rasgou esse roteiro no meio. O número saiu. Uma revisão histórica para baixo. Menos 911 mil empregos. Era exatamente o que o mercado esperava. A tese estava confirmada. Só que a reação foi o completo oposto do que se imaginava. Cripto não subiu, despencou. O dólar, que deveria ter enfraquecido, na verdade se fortaleceu. O apetite por risco simplesmente evaporou e foi substituído por uma corrida para a segurança. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Por que a notícia que todo mundo esperava para sair comprando se transformou, de repente, num sinal para vender tudo? A explicação não está em um único fator, mas numa verdadeira tempestade perfeita, onde 3 forças diferentes colidiram no momento exato para virar o mercado de cabeça para baixo. O primeiro, e talvez o mais importante elemento, é um conceito chamado de susto de crescimento. É aquele momento em que a notícia ruim deixa de ser só ruim e passa a ser ruim demais. A notícia foi mas tão negativa que o foco do mercado mudou instantaneamente. A narrativa deixou de ser, que bom, os juros vão cair, e se transformou em, cuidado, uma recessão pode estar vindo aí. E claro, num cenário de recessão, investidores fogem de ativos de risco. Juntando todas as peças, a gente tem a tempestade perfeita. Primeiro, o medo da recessão deu o tom negativo. Segundo, como a notícia já era esperada, não tinha mais comprador novo para entrar no mercado. E para piorar tudo, o mercado estava tão otimista que a primeira quedinha já acionou uma cascata de vendas forçadas. O mercado estava simplesmente superlotado de apostas otimistas e muitas delas feitas com dinheiro emprestado, ou seja, alavancadas. Nas 24 horas em torno do evento, centenas de milhões de dólares nessas posições foram liquidadas. Essa venda forçada, feita por computadores e corretoras, transformou o que seria uma pequena queda em um verdadeiro crash. Ok, o mistério foi resolvido, mas a lição mais importante é e agora? Como a gente usa esse conhecimento para navegar num mercado que se mostrou tão imprevisível? Para a gente encontrar as próximas pistas, é preciso ficar de olho em alguns indicadores-chave. O índice do dólar, o DXY, mostra a demanda global por segurança. Se ele sobe, ativos de risco como cripto tendem a cair. Os dados de inflação vão ditar os próximos passos do Fed. E, claro, os fluxos dos ETFs e os dados de liquidação nos dizem para onde o dinheiro inteligente está indo. Então, qual é a estratégia? Bom, o que os analistas sugerem é não entrar em pânico, mas sim usar essa volatilidade a favor. A ideia é a clássica: comprar na queda em níveis específicos para aproveitar os preços mais baixos.
Mas o mais importante de tudo é ter um stop loss, ou seja, um ponto de saída definido para se proteger caso a queda continue. É uma abordagem de risco calculado, não uma tentativa de adivinhação. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, que é crucial. Em um ambiente onde uma notícia boa pode ser péssima, talvez entender o sentimento, o medo do mercado, seja mais importante do que entender os próprios dados.